Fala galerinha da energia, tudo bem? Como é que estão? Aproveitaram o feriado, conseguiram descansar um pouquinho, sair um pouco da rotina das aulas? Espero que vocês estejam todos bem, vocês e seus familiares, e que vocês tenham conseguido dar conta de colocar suas coisas em dias. E hoje, como eu tinha prometido, nós vamos fazer as correções de exercício que eu tinha pedido de quarta para sexta, e também vamos fazer a correção dos exercícios que eu tinha pedido na sexta, certo? Essa semana vocês não tiveram assistência, então dúvidas importantes vocês guardem para segunda-feira, vão anotando as suas dúvidas e a gente tira elas todas na segunda-feira. Tudo bem? Então vamos começar a nossa correção lá na página 93. Lá na página 93 tem dois exercícios. Exercício 1 tem algumas alternativas, exercício 2. O exercício 1 e o exercício 2 é um exercício muito comum nesse momento do conteúdo, onde ele mostra a transformação de uma sentença matemática escrita para numérica. Então, olha lá no exercício 1, na letra A. Diz que a soma de três inteiros consecutivos. Ele quer que eu escreva essa sentença matemática que está em forma escrita de uma forma numérica e genérica. Como ele pede a soma de três números inteiros consecutivos, eu não sei quem são esses números. E esses números que eu não sei, que são as variáveis, eu vou chamar de incógnita, eu vou sempre tentar usar com a letra X. Por ser três números consecutivos, a gente vai pensar o seguinte. Vamos pensar três números consecutivos. 10, 11 e 12. Concordam que eles são três números consecutivos? Mas eu não sei, que eu quero escrever uma expressão que seja funcional para todo mundo. Então vai ser o seguinte. Imagine o primeiro número, que eu não sei quem é, então eu vou chamar de X. O meu próximo número, ele quer a soma, né? Se é a soma, a gente lembra que eu tenho que somar alguma coisa. Então, x mais. O meu próximo número seria o próximo consecutivo. Aqui no 11, como que a gente determina que o 11 é consecutivo do 10? Ah, vem depois do 10. Perfeito. Ele vir depois significa que ele aumenta uma casa decimal. Então, se eu quisesse escrever o 11 em função de 10, eu escreveria que é 10 mais 1. Então, com x eu vou escrever que é, vou até botar um parênteses para separar, ó, x mais 1. O 12, em função de 10, seria 10 mais 2. Então, em função de x, x mais 2. Ah, professor, a gente já sabe até resolver isso, é conteúdo de equação que a gente já vê em outros momentos, mas não é o que está pedindo agora. Nesse momento, ele só está pedindo para que vocês escrevam essas sentenças. Tudo bem? Continuaremos. B. A soma de três inteiros pares consecutivos. Tudo bem. A gente tem que pensar que eles são pares. Então, pode ser 2, 4, 6, 10, 12, 14 e assim sucessivamente. Um número par, para eu poder escrever, ele vai sempre ser da forma 2x. Por que 2x? Porque não importa que valor de x seja, ao multiplicar por 2 vai ser um número par. Tudo bem? Então, o nosso primeiro número seria o número 2x. Como eu tenho que somar com 2 consecutivos, eu teria que fazer o quê? O próximo consecutivo, vamos supor que seja o 10. O próximo consecutivo seria o 12. Então, o 12 seria duas casas depois desse. Então, eu vou escrever como 2x mais 2, certo? Além disso, eu quero o seguinte ainda. Se seria o seguinte, eu usei como exemplo 10, 12, seria o 14. O 14 seria 10 mais 4. Como eu escrevi o primeiro como 2x, seria 2x mais 4. Tudo bem? De acordo? Então, continuaremos. C. A soma de três inteiros pares consecutivos. A questão de ser três inteiros ímpares consecutivos. A questão de ser ímpar é que a gente sabe que no conjunto dos números a gente tem um par e um ímpar, um par e um ímpar, um par e um ímpar e assim sucessivamente. Então, se eu escrevi par como 2x, o ímpar seria o seguinte dele. Como que eu escrevo o seguinte dele? 2x mais 1.
Esse seria um número qualquer ímpar. Agora eu teria que escrever o sequente dele. A partir desse, eu teria que somar o próximo ímpar, seria duas casas depois. Sendo duas casas depois, 2x mais 3. E assim, o seguinte seria 2x mais 5. Com toda certeza, para qualquer valor de x que vocês substituírem ali, vai dar um número ímpar. Tudo bem? Vamos para a próxima, que é a letra D. Beleza? Na letra D diz o número aumentado do seu cubo. O número, eu sei que número é esse? Não sei. Então, x. Aumentado. Toda vez que eu falo a palavra aumentado, eu penso que eu estou aumentando algo, eu estou somando um determinado número. Então, aumentado do seu cubo. Cubo de quem? Do próprio número. Então, o cubo é quando está expoente 3. E a soma do quadrado do número x, agora já está dando incógnita, com o seu inverso, sendo x diferente de zero. Então, ele quer que eu some o quadrado de x, ó, quadrado de x, que eu já determinei aqui, somado com o inverso. Quem que seria o inverso de x, e não do quadrado, somente de x? O inverso de x, lembre que o inverso é quando eu troco o numerador do denominador de um determinado número. Então, se o número é x, o inverso dele seria 1 sobre x. Tudo bem? Essa é a letra E. E a letra F fala que... Vou botar um pouquinho para cima aqui, para vocês conseguirem ver tudo. A letra F diz o quadrado da soma do número x com o seu inverso. Eu quero que vocês tomem bastante cuidado com essas duas frases, que a primeira diz a soma do quadrado do número x com o seu inverso. A outra diz o quadrado da soma do número x com o seu inverso. Prestem atenção que quando ele fala da relação do quadrado, ele fala em momentos diferentes. A primeira, ele fala a soma do quadrado do número x com o seu inverso. Então, é o quadrado do número x. A segunda diz o quadrado da soma do número x com o seu inverso. Quer dizer, é o x somado com o seu inverso ao quadrado. Conseguiram notar a diferença? Inclusive, nessa mesma página, tem um textinho que fala sobre o uso da vírgula, e a vírgula é muito importante nesse caso. A gente tem que ler com muita atenção, porque textualmente está dizendo quase a mesma coisa, certo? Um diz a soma do quadrado do número x. Então, o quadrado de x somado com o inverso. O outro diz o quadrado da soma do número com seu inverso. Então, é o quadrado desta soma. Tem que tomar muito cuidado com esse texto ou até mesmo com a vírgula, que pode confundir muita gente. Tá bom? Eu vou para a letra... Vou para o número 2, que vai falar desses exemplos de vírgula. 2A. 2A. A metade de um número mais 1. Cuidado com o uso da vírgula. Quando a vírgula estiver nessa frase, a gente vai parar e analisar antes da vírgula. Porque a vírgula faz a separação da sentença. Então, a metade de um número, vírgula. Então, ele só quer saber a metade do número. Como eu não sei que número é esse, a metade de um número. Concordam que a metade é tudo que eu divido por 2, certo? Então, a metade do número, vírgula, mais 2. Então, mais 2. Letra B, vou até fazer do ladinho para ter espaço para tudo. Letra B. A metade de um número mais 2. Viram que na segunda não tem vírgula. Então, é a metade de um número mais 2. Eu sei que número é esse? Não. Então, é a metade de um número mais 2. Eu tenho um número mais 2 e quero calcular a metade dele. Percebem que isso são coisas bem diferentes. Isso é a metade de um número. Olha a minha respiração. A metade de um número
mais 2. Essa, a metade de um número mais 2. A metade de um número mais 2. Então, o número mais 2 calculado com a sua metade. Cuidado com esse uso da vírgula. Vamos continuar. O quadrado de um número mais 5. O quadrado de um número mais 5. Então, é o número mais 5 elevado ao quadrado. Certo? Letra D, vou botar do ladinho. Sem vírgula. Seguinte, ó. O quadrado de um número mais 5. Então, o número mais 5 elevado ao quadrado. A letra D. O quadrado de um número, vírgula, mais 5. Então, é o quadrado daquele número que eu não sei quem é, mais 5. Com certeza, essas duas coisas são bem diferentes. Certo? Próximo. E. O triplo de um número mais o seu dobro. Ó, o triplo de um número mais o seu dobro. Então, é o triplo de um número mais o seu dobro. Concordam que eu somei um número mais o seu dobro e calculei o triplo disso? O triplo de um número mais o seu dobro. Então, isso é a multiplicação, aonde depois vocês vão fazer o chuveirinho. Vamos para a letra F para ver a diferença. O triplo de um número, vírgula, vira a pausa na minha fala. O triplo de um número mais 2. Seguinte, o triplo de um número mais 2. A letra F. O triplo de um número, parou ali a nossa primeira parcela. Mais o seu dobro. Mais o seu dobro. De novo, essas duas sentenças são bem diferentes. E vocês têm que tomar extremo cuidado na hora de escrever elas. Certo? Vamos então para a página 94. Lá na página 94, eu acho que eu vou mostrar para vocês na apostila. Acho não, tenho certeza. Deixa eu dar um zoom aqui agora. Isso, focou, né? Primeira questão. Classifique como a expressão algébrica racional inteira. B, a expressão algébrica racional fracionária. E C, a expressão algébrica irracional. Lembrem que a gente tem 3 tipos de expressões algébricas. Racional inteira, algébrica racional fracionária e expressão algébrica irracional. O que a gente sabe? A irracional é quando a minha incógnita ou a minha variável está dentro de uma raiz. Olha aqui. Incógnita dentro da raiz, certo? Se está dentro da raiz, obrigatoriamente tem que ser irracional. Essa é incógnita dentro da raiz? Não. Incógnita dentro da raiz? Não. Incógnita dentro da raiz? Não. Incógnita dentro da raiz? Tem. Então, de cara, é irracional. Tudo bem? Depois, entre as algébricas racionais, inteiras ou fracionárias, as fracionárias, o nome já nos ajuda, porque diz que as fracionárias têm que ter incógnita no denominador. Então, vamos procurar as que têm incógnita no denominador. Olha aqui uma incógnita no denominador, já vou chamar de B. E olha uma pegadinha aqui, ó. Incógnita não está no denominador, porque está lá em cima. Só que esse número está sendo elevado na menos 1. O que acontece quando o número está sendo elevado na menos 1? Ele inverte. Ao inverter, o que vai acontecer com essa incógnita? Ela vai para o denominador, se tornando uma expressão algébrica fracionária. E a única que sobrou é a expressão algébrica racional inteira, porque eu não tenho fração nenhuma, a minha variável não está no denominador, não está dentro de uma raiz, então ela é fracional inteira. Tudo bem? Certinho? Então eu vou voltar para cá para a gente continuar na questão 2. Deixa eu tirar do zoom. Opa.
Acho que aqui não tá menos 1, né? Isso. Vamos então para a questão 2 dessa página. Represente um qualquer número x e escreva as seguintes situações na forma de expressões algébricas. Praticamente o mesmo exercício que a gente estava fazendo aqui. Então vamos lá. O dobro do cubo desse número diminuído de 4. Viram que não tem vírgula nenhuma, né? Então é o dobro do número do cubo diminuído de 4. O dobro não é o dobro do número, é o dobro do número diminuído do cubo diminuído de 4. Então o dobro do cubo do número x que ele pediu, diminuído, que é menos de 4. Certo? Se fosse diferente, seria o dobro de um número ao cubo. Viram que tem uma pausa? O dobro de um número ao cubo, diminuído de 4. Não é o caso. O dobro do cubo desse número, diminuído de 4. Letra B vai falar exatamente isso. Ó, o dobro do cubo desse número. Sentem a minha respiração? Então, o dobro do cubo desse número diminuído de 4. Ok? Letra C. A média aritmética entre esse número e 10. Tá. Primeiro a gente precisa lembrar o que é média aritmética. Vocês já devem saber bastante que média aritmética nada mais é do que vocês calculam nas notas de vocês. Vocês pegam todas as suas notas e dividem pela quantidade de prova. Isso é média aritmética. Mas como é entre dois valores, entre um número e 10, a média aritmética, então, seria o número somado de 10, que é o que ele está dizendo, calculado como média aritmética. Certo? Então, a média aritmética entre esse número e 10. A soma deles dividido por 2. Tudo bem? Vamos para a próxima. Questão 3. Está dentro do meu enquadramento ainda? Beleza. 3. Considerando os números reais x primeiro e y segundo, represente algebricamente as situações que seguem. O quadrado da soma desses dois números. Então, é o quadrado da soma desses dois números. Primeiro vai ter que existir a soma. Viram que não tem vírgula nenhuma. Agora é o quadrado deles. Essa é a 3A. O quadrado da soma entre esses dois números. B. B. O quadrado do primeiro. Parou. Viram que já tem uma vírgula. Então é o quadrado do primeiro. Mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Parou, vírgula. Mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Vírgula, parou, nova sentença. Mais o quadrado do segundo. Mais o quadrado do segundo. C. O produto da soma pela diferença desses dois números. O produto da soma pela diferença entre esses dois números é o produto entre duas parcelas. A soma, que é quando eu somo um com o outro, e a diferença, que é quando eu subtraio um com o outro. Quando ele fala que é o produto entre essas parcelas, o produto entre elas. E essa é a questão 3. Certo? Aqui mesmo eu vou fazer a 4. 4. Sendo A e B dois números reais, represente algebricamente a diferença entre a soma dos quadrados e o quadrado da soma desses números. Vou ler de novo com atenção. Sendo A e B dois números reais, então eu vou ter que deixar tudo em função de A e B, assim como eu deixei de x e y. Represente algebricamente a diferença, se a diferença é a subtração, entre a soma dos quadrados e o quadrado da soma. Beleza. Quem seria a soma dos quadrados? É o quadrado de cada um deles. Então, quadrado somado com outro quadrado. Com o quadrado da soma. O quadrado da soma foi que nem a gente fez o outro. Tem que existir a soma para elevar o quadrado. Tá, e entre eles? Lá no início diz que é
a diferença entre isso e isso. Então, a diferença. Tudo bem? Vamos para a questão 5, que acredito que vai dar para fazer aqui também. 5, que diz o seguinte. Qual a expressão algébrica que representa o perímetro do trapézio representado a seguir? Lembrem que o perímetro é a soma de tudo. Então, o perímetro vai ser a soma de todos os lados. Vamos pegar todos os lados que tem ali. Eu tenho o lado x mais 2y mais 3x mais y. Por que eu somei tudo? Porque eu quero calcular o perímetro. Lembrem que o perímetro é a soma de tudo. Então, agora, a expressão algébrica que representa isso poderia ser essa. Mas eu ainda posso melhorar ela. Eu posso juntar os x e os y. Ó, x mais 3x, 4x. 2y mais y, 3y. E aí, encerrou aqui. Certo? 6. Vou fazer aqui também. Determine a expressão algébrica que representa a área da figura a seguir. Tá bom? Lembrem que a área de figura, principalmente daquelas que estão aparecendo, que é um quadrado ou retângulo, a do quadrado é lado ao quadrado e a do retângulo é base vezes altura. Como ele quer que representa a área das figuras, eu vou ter que calcular de uma, de outra, depois somar. A do quadrado, que tem lado x, seria x vezes x. E x vezes x é x ao quadrado. Ok? Que eu vou somar com a área do retângulo que está ali, que é base vezes altura. E base vezes altura seria x sobre 2 vezes 8. X sobre 2 vezes 8 é a mesma coisa que 4x. Certo? Então, aqui eu teria um x ao quadrado. E dessa expressão dentro do parênteses eu teria 4x. Essa é a expressão que representa a área daquela figura. Ok? Vamos para a página 95. Deixa eu virar aqui para nós ir para a página 95. Deixa eu enquadrar para vocês bonitinho. As questões da página 95 vai ter o exercício 1, que fala o seguinte: calcule o valor numérico das seguintes expressões algébricas. Quando ele está dizendo para eu calcular o valor numérico das seguintes expressões algébricas, ele está me dando um valor para aquela expressão. Por exemplo, a primeira expressão que aparece é 1 sobre a menos 3, que multiplica a menos 4, mais 1 sobre a menos 4, vezes a menos 5, mais 1 sobre a menos 5 e a menos 6. Certo? Desfocado, peraí, calma. Isso, focou, né? E ele está me dizendo que A é igual a 8. O que eu farei? Como eu falei em expressão algébrica, valor numérico, se eu estou dando para vocês o valor numérico da minha variável, estou dizendo que todas as variáveis que aparecem são A e que A é igual a 8, eu vou somente substituir. Então, em todos os lugares onde tiver A, eu vou colocar 8. Então, eu vou ter 1. Já vou substituir, ó. 8 menos 3, 5. Que multiplica 8 menos 4, 4. Mais 1. 8 menos 4, 4. 8 menos 5, 3. Mais 1. 8 menos 5, 3. E 8 menos 6, 2. Viram que eu peguei o valor de A,
substituir em tudo que tinha A, e agora eu vou resolver. Vou fazer embaixo. Isso é 1 sobre 20, mais 1 sobre 12, mais 1 sobre 6. Agora, pessoal, isso aqui é uma operação de fração que você resolve usando MMC. Não vou fazer ela usando MMC, mas o MMC entre isso é 60, vai fazer divide e multiplica, vai ter como denominador 60 e como a soma lá no numerador 18. Simplificando, 3 décimos. Esse é o resultado. Eu quero que vocês entendam que essa parte de valor numérico, eu estou dizendo que vocês precisam pegar o valor que eu estou dando e substituir. Tudo bem? A letra B, eu vou dizer para vocês só o resultado que deu 4. Se vocês chegaram nesse resultado, ok. Caso vocês não tenham chegado nesse resultado, tentem refazer e verificar se dá isso. E caso não, daí vocês me procurem para tirar suas dúvidas. Certinho? Viram a mágica? Viram que de repente não tinha nada e agora já tem as questões escritas? Essa é a mágica da edição. Vamos lá. A questão 2, pessoal, é uma questão onde ele dá duas expressões numéricas algébricas para vocês e diz para que vocês substituam o valor de x dependendo se ela é uma função, uma expressão algébrica racional, fracionária ou irracional. Dependendo da expressão algébrica que for, vocês vão substituir por um determinado valor. Então, o que acontece? Essa expressão aqui, ó, ela é uma expressão irracional. Por quê? Porque a incógnita ou a variável está dentro da raiz. Então, esse x eu vou substituir por 2. Esse x aqui de fora, que é a minha outra variável, não está dentro de raiz, não está em fração, não está na fração, no denominador. Então, ela é uma expressão algébrica racional. Então, esse x eu vou substituir por 5. Substituindo esse x por 2 e esse x por 5, desculpa, esse aqui por 5. Me perdi. Esse aqui por 2 e esse aqui por 5, a gente vai fazer as contas. Que vocês vão fazer aí, vão conferir se a resposta dá 6. Certo? Na letra B vai acontecer a mesma coisa. Outro cuidado, grande cuidado. Olha aqui um menos 2. Esse menos 2 faz com que eu tenha um denominador, eu tenha que inverter. Ao inverter, essa expressão é uma expressão fracionária. Então, esse x eu vou substituir por 1/2. E esse x aqui, como ele não está no denominador, ele vai ser um racional, que é 5. Aqui eu substituo por 1/2. E aqui eu vou substituir. E aí, essa resposta de vocês vai dar 13. Beleza? E aqui está a questão 3, que diz o seguinte. K elevado a x é igual a 7. Se K elevado a x é igual a 7, eu preciso substituir aonde tiver K elevado a x por 7. Olha, aqui já tem um K elevado a x. Mas esse cara não é K elevado a x. Só que essa manipulação aqui eu posso fazer uma mudança. Eu posso escrever esse K elevado a 2x usando uma propriedade de potência, como K elevado a x sobre elevado a 2. Isso aqui na propriedade de potência. Então, eu vou fazer essa mudança aqui primeiro. Ó, raiz 7 vezes K elevado a x ao quadrado mais 2 que multiplica K elevado a x menos 257. Agora que eu já substituo, que eu já isolei esses K elevado a x, aonde tem K elevado a x eu vou substituir por 7. Então, eu vou ter 7 que multiplica 7 ao quadrado, tá vendo que é K elevado a x ao quadrado? Mais 2 vezes 7 menos 257. Continuando.
Aqui, 7 ao quadrado, 49. 49 vezes 7 é 343. 2 vezes 7 é 14. 14 menos 257 é menos 243. Olha, 343 menos 243 é raiz de 100. E raiz de 100 é 10. Então, nesse ponto de expressões algébricas, onde você tem que substituir os valores, é só você substituir os valores que está mandando que vocês vão chegar no valor da expressão. Esse é o valor numérico da expressão. Por enquanto, eu não quero que vocês descubram que valor é isso, ou quando que isso acontece. Isso já vai acontecer daqui a pouquinho. Tudo bem, pessoal? Vou terminar minha aula de hoje. A gente vai ficar para na próxima aula eu corrigir os exercícios da 97 até a 101, até para o vídeo não ficar longo demais, já passou aí mais de 30 minutos. E no nosso próximo vídeo a gente corrige esses exercícios aqui, certo? Deixo um grande beijo para vocês e até sexta-feira.